Pessoal, esse conteúdo aqui, que vocês vão ver hoje, vocês não acham nem em curso pago, porque ninguém te conta da renda fixa. Antes de mais nada, por que investir em renda fixa? Provavelmente quando você vê aqueles filmes de Hollywood falando da bolsa, de Wall Street, de comprar na baixa, vender na alta, ficar rico em 2 dias, você acaba não vendo nada de renda fixa. Só que o que acontece? Esses filmes são feitos nos Estados Unidos. E como já dizia o personagem de um filme que já não devia mais estar sendo feito, mas que continua sendo feito, aqui é o Brasil! E aqui a nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros, tende a ser muito alta ao longo do tempo, porque a inflação aqui também é muito alta. E essas duas coisas fazem com que a renda fixa seja um investimento muito bom, porque existem ativos na renda fixa que têm um risco baixíssimo, e você soma um risco baixo com uma rentabilidade alta, porque a taxa Selic é alta, a inflação é alta. Quando você soma essas duas coisas, você tem você ganhando os tutu, filhão. Tá me dizendo que a renda fixa é melhor que investir em ações? Onde é que tu já viu isso? Eu já vi nos filmes lá, todo mundo ganhando 200% em um mês, ficando rico, ficando bilionário. Tu acha que eu vou investir em renda fixa? Como eu já sabia que ia ser contestado, eu vim embasado. E como vocês podem ver aqui na imagem, o Ibovespa, que é um índice que reflete a média das ações mais negociadas na bolsa, tá apanhando bonito do CDI e tá levando uma surra do IMAB5. Caso você não saiba, o CDI é simplesmente um índice que reflete investimentos em renda fixa no nosso país. E o IMAB5 também é um índice, só que ele reflete títulos públicos ligados à inflação de curto prazo. Ou seja, são aqueles títulos IPCA que têm menos de 5 anos. E caso eu já tenha falado alguma coisa que você não entendeu, ao longo do vídeo vai ficar bem mais fácil de entender. Eu vou explicar tudo bem certinho, fechou? Mas resumindo o que eu já falei aqui, o Ibovespa não só apanha para a renda fixa, ele também é muito mais arriscado que a renda fixa. Como vocês podem ver aqui pela imagem, o risco do Ibovespa é de quase 30% e o retorno é de 10%. Ou seja, o retorno que você vai ter é de 1/3 desse risco, já com o CDI é quase nulo, com retorno acima do Ibovespa. E se você for pegar o IMAB5, o retorno é muito acima. É um retorno de quase 13%, com um risco que é menor que 3%. E esse é o motivo pelo qual eu estou fazendo esse aulão. Porque as pessoas não ligam para a renda fixa, elas só vão investir tudo em ações, em fundos imobiliários, e acabam pagando para perder dinheiro. Elas ficam lá no negativo e continuam investindo mesmo ficando no negativo, sendo que elas estão perdendo uma oportunidade de investir na renda fixa e ter ganhos muito mais relevantes. Pensando nisso, a parte 1 desse vídeo vai ser voltada realmente para você conhecer os ativos que nós temos em renda fixa, e a parte 2 vai ser mais voltada para aquela pessoa que quer entender qual o momento adequado para se investir em cada título desse, cada investimento, cada ativo que eu vou falar aqui. Fechou? Começando pelo básico. Por que se chama renda fixa? Por que fixa? Basicamente se chama renda fixa porque a forma como você vai ser pago é combinada com você no momento do investimento. Mas como é que funcionam essas formas? Quais são as formas que você paga na renda fixa? Você tem 3 formas de ser pago na renda fixa, que é de uma forma pré-fixada, pós-fixada e mista. Mas como é que funcionam essas formas? Vamos começar pelo pós-fixado. No pós-fixado, a taxa vai estar ligada a um índice de inflação ou um índice de juros. E é basicamente o que eu falei quando você investe no Tesouro Selic. Você vai estar sendo pago pela taxa Selic, ou seja, você vai investir e o seu investimento vai ser rentabilizado pela taxa Selic. E por que pós-fixado? Porque a taxa Selic vai mudando ao longo do tempo. Você pode ver aqui nessa imagem que lá em 2021 a taxa Selic estava em 2,75 e hoje ela está em 13,75, ou seja, a pessoa que investiu naquela época com a taxa 2,75 está recebendo hoje 13,75, porque a taxa vai mudando. Esse é o conceito de ser pós-fixado. E essa é somente uma forma. O seu investimento também pode ser rentabilizado de forma pré-fixada. E como é que funciona isso? Se digamos que você investe em um título que te rende 14% ao ano, ele vai te render 14% ao ano do momento do investimento até o momento do vencimento, que é quando você recebe o valor investido de volta. Ou você pode, por fim, ser rentabilizado de uma forma mista. Mas como assim misto? É um misto do quê? Bom, se a gente pensar, eu já falei de uma forma pós-fixada e de uma forma pré-fixada. O misto ia ser como se fosse uma soma das duas. E é exatamente isso. Um exemplo de título pós-fixado é o título IPCA+, que basicamente você vai ter a parte do IPCA, que é a parte pós-fixada, e caso você não saiba o que é IPCA, é aquele índice de preço ao consumidor amplo, que é basicamente a inflação.
Então, a inflação ela muda ao longo do dia, a gente sabe disso. Todo dia a gente vai ter um percentualzinho de inflação acontecendo no nosso país. Então, o IPCA é um pós-fixado, porque ele vai mudando ao longo do tempo. Tomado a isso, você tem a parte pré-fixada, que é o que eu falei antes. É aquilo do começo até o vencimento. Então, no caso de um título IPCA+, você tem o IPCA, que é a inflação pós-fixada, mais uma taxa pré-fixada, que vai ser a sua rentabilidade real. Porque a inflação é o que você perde ao longo do tempo. A inflação é o quanto você perde de poder de consumo na moeda. E a taxa pré-fixada é a sua rentabilidade real. Então, digamos que um título IPCA mais renda IPCA mais 6%, a sua rentabilidade real vai ser 6%, porque o IPCA foi o que você perdeu para a inflação. Então, beleza, a gente já conheceu o conceito de renda fixa, as formas como a gente vai ser pago na renda fixa, então só falta a gente conhecer os ativos que a gente tem na renda fixa. Toda vez que você ouvir renda fixa, você tem que pensar em uma coisa: empréstimo. Renda fixa é um empréstimo. Só que quem vai receber esse empréstimo? E você tem 3 opções. Você pode emprestar para o governo, empresas e bancos. Essas são as suas opções de renda fixa, ou seja, fazer empréstimos. Você pode investir nesses 3 segmentos. No caso do governo, você investe em títulos públicos. O governo emite títulos públicos, você investe nesse título e por meio desses títulos você está emprestando para o governo. Então o governo vai lá, pega o valor que você investiu e se financia. Ele faz investimentos onde ele acha que tem que fazer. E automaticamente você vai dizer: mas nem ferrando que eu vou dar 1 centavo na mão do governo. Eu tomo banho com abacaxi, mas não invisto R$1 meu no governo. Não confio, acho que eu não vou receber esse valor de volta. Eles vão gastar, sei lá, corrupção, não tô nem aí. Não vou investir 1 centavo no governo, Oscar. Títulos públicos são os investimentos com o menor risco que nós temos no país, porque títulos públicos são do governo. E só o governo tem a capacidade de fazer uma coisa que ninguém mais pode fazer, que é basicamente emitir moeda. Então, se o governo sentir que ele não vai conseguir te pagar, ele simplesmente vai lá e taca o pau na máquina e emite moeda e paga todo mundo. Ah, mas vai ter inflação se ele ficar emitindo moeda? Vai ter inflação e o próximo governo que lute. É isso. Mas o ponto é, ele vai conseguir te pagar. Os bancos não conseguem emitir moeda, as empresas não conseguem emitir moeda, mas o governo consegue. Isso faz com que os títulos públicos sejam um investimento com menor risco que a gente tem atualmente. Sabendo disso, quais são esses títulos públicos? Você tem o Tesouro Selic, que se você prestou atenção no que eu falei, você já sabe que ele é um pós-fixado que te rentabiliza pela taxa Selic. Você também tem o Tesouro Pré-fixado, que se você ouviu o que eu falei, já sabe que ele vai te render uma taxa, adivinha? Pré-fixada. Eu tô passada, chocada. E você tem também o Tesouro IPCA, que se você ouviu o que eu falei, você sabe que ele é um misto, ou seja, você tem a parte pós-fixada, que é a parte IPCA, ou seja, a inflação, e você tem uma parte pré-fixada, que vai ser a sua rentabilidade real. Além desses, também tem o Renda Mais, só que eu não vou falar muito dele aqui, porque eu tenho um vídeo só falando dele. Então, depois dessa aula, se você quiser entender um pouco mais do título Renda Mais, dá uma olhada aqui no card que você vai achar ele bem legal. Ele é focado mais na pessoa que quer se aposentar, então você tem essa vontade, dá uma olhada aqui no card depois, fechou? Basicamente, esses são os títulos públicos. Encerrando os títulos públicos, é a parte do governo. Vamos falar da parte dos bancos. Com os bancos você tem os CDBs, você tem as LCIs e as LCAs. Você tem mais alguns também, mas esses são os principais. Começando pelos CDBs, os CDBs são aqueles investimentos que o banco usa para se financiar no curto prazo, ou seja, aquela coisa de 2 a 5 anos. Então, de forma bem simples, o banco está lá, ele quer se financiar, ele emite um CDB, você vai lá, investe nesse CDB, o banco pega esse valor que você investiu no CDB, empresta para alguém, cobra lá aqueles 200% ao ano e depois te paga 14% ao ano. Alegria! E os CDBs podem te render taxas pós-fixadas, pré-fixadas ou taxas mistas também. Só que o mais comum é você ver CDBs com taxas pós-fixadas, que vai ser aquele famoso CDB que rende 100% do CDI. E no caso, o CDI vai ser a taxa pós-fixada do CDB. Da mesma forma que a Selic é a taxa pós-fixada do Tesouro Selic e o IPCA é a taxa pós-fixada do Tesouro IPCA, o CDI é a taxa pós-fixada do CDB. E eu recomendo fortemente que você invista em CDBs que pagam no mínimo
100% do CDI. Qualquer coisa abaixo disso não peguem, no mínimo 100% do CDI, porque hoje você consegue isso, sei lá, na caixinha do Nubank. Então, no mínimo 100% do CDI, porque 100% do CDI é o CDI, 100% de uma coisa é essa coisa, fechou? Nada abaixo de 100% do CDI. Já quando a gente fala da LCI e da LCA, a coisa muda um pouco porque são investimentos isentos de imposto de renda. E por que eles são isentos? Porque cada investimento desse fomenta um determinado setor que é muito útil para o nosso país. No caso da LCI, é o setor da construção. No caso da LCA, é o setor do agronegócio. Pô, cada um desses setores, eles carregam o país nas costas. O governo sabe disso. Então ele dá essa isenção de imposto de renda porque assim você fomenta esses investimentos. Mais pessoas vão investir em LCIs e LCAs porque não pagam imposto de renda, pô. Então são boas alternativas de investimentos porque eles têm uma coisa que nem títulos públicos têm, que é a isenção de imposto de renda. Mas, Oscar, tu falou que os títulos públicos são o investimento de menor risco que existe. Mas como é que é o risco dessas LCIs, LCAs e CDBs que tu tá falando aí? LCIs e LCAs são os ativos que têm menor risco depois dos títulos públicos, porque eles têm uma coisa chamada FGC. Então, caso você invista e o banco venha a falir, o FGC vai te pagar o valor investido até R$250 mil por banco e até R$1 milhão por CPF. Então, se você tinha R$250 mil investidos em um banco e esse banco faliu, o FGC vai te pagar esses R$250 mil de volta. Só que se você tivesse R$251 mil, o FGC só ia te pagar 250 mil e esses mil você ia perder. E você consegue fazer isso em mais 4 bancos, ou seja, até somar R$1 milhão. R$1 milhão por CPF ou R$250 mil por banco. E as LCAs, LCIs e CDBs têm FGC. E é isso que faz que esses ativos tenham um baixíssimo risco. Só que ainda não é um risco tão baixo quanto investir em títulos públicos, porque o governo está lá com a moeda na mão. Então a gente já falou do governo e falou dos bancos. Falta a nossa última opção, que é falar das empresas. Pois é, não é só por meio de ações que a gente consegue investir em uma empresa. A gente tem títulos públicos no governo e a gente tem títulos privados para se investir em empresas. Mas quais são as opções que você tem? Você tem a mais conhecida de todas, que são as debêntures. Você tem os CRIs e os CRAs. Começando pelas debêntures, imagina uma como se fosse um CDB. O CDB não é feito para financiar o banco no curto prazo? Pois é, a debênture faz a mesma coisa, só que com uma empresa, não com o banco. Então, a empresa quer se financiar, ela vai lá e emite uma debênture. Só que esse ativo não tem FGC. FGC é só com alguns ativos de bancos. Ou seja, o risco das debêntures é muito maior do que a de um CDB comum. Porque esse CDB é até 250 mil, o FGC vai lá e paga. Debênture, não. Perdeu. Ou seja, quando você investe em algo assim, você tem que tomar muito cuidado e analisar onde você está colocando o seu suado dinheirinho. Já quando eu falo de CRIs e CRAs, CRI, LCI, CRA, LCA, é meio similar, até rimou. É meio similar porque eles basicamente são a mesma coisa, só que o que acontece? A mesma coisa de debênture e CDB. Eles não têm FGC, CRI e CRA não têm FGC. Então, o risco é muito maior. Você tem que conhecer onde você está investindo, porque se você perder, perdeu. Ai, cabelo, por favor. Eu não estou dizendo que esses investimentos são ruins. Eu só estou dizendo que eles têm um risco um pouco mais elevado. Então você tem que tomar cuidado quando você for investir. Não estou dizendo para não investir. Estou dizendo para tomar cuidado quando for investir. Então, basicamente, essas são as formas que você pode investir na renda fixa. Na verdade, tem mais uma. Só que eu não coloquei aqui porque ela não é exatamente uma forma a mais. Ela é mais um veículo de se investir na renda fixa, que são os fundos de investimento. Você aloca o seu capital em um fundo de investimento, ele vai lá e investe em CDBs, LCIs, LCAs, títulos públicos. Ele não vai fazer uma nova modalidade de renda fixa, ele vai investir nos títulos que eu já falei aqui. Ele só é um veículo a mais. Mas de certa forma não deixa de ser uma opção, porque aquela pessoa que não tem muito tempo para analisar um título público, para analisar um CDB, um CRI, um CRA, pode achar melhor e simplesmente ir lá e investir em um fundo de investimento que o gestor vai estar lá tomando as decisões, escolhendo os ativos que ele vai investir, e ele vai lá e investe o seu capital. Como eu já estou falando de fundos mesmo, deixa eu explicar logo mais um pouco. Você tem alguns tipos de fundos de investimento na renda fixa. Você tem os fundos DI, que são os fundos mais básicos, fundos com risco baixíssimo, que é basicamente para você ter aquela sua reserva de emergência,
deixar o capital ali, porque se você vende num dia, você consegue resgatar no mesmo dia. O fundo DI, DI tem alguma coisa similar com o CDI. E tem, porque basicamente ele vai render o CDI. E eles são fundos de alta liquidez, então, como eu falei antes, é bem rápido para você conseguir sacar. Como eu já falei, existe um gestor nesses fundos de investimento, e ele não vai investir só em um CDB ou só em um título público, ele vai investir em diversos. Então você consegue uma diversificação bem legal só com um ativo. Então, invisto em um fundo e tenho acesso a diversos CDBs. Não deixa de ser realmente uma boa opção para quem não tem muito tempo e quer uma coisa mais fácil, mais prática, mais rápida. Se ficou qualquer dúvida, comenta aqui embaixo ou me manda lá no Insta que eu vou te responder com a paciência de um monge budista. Fechou? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não percam a parte 2 desse aulão, porque ela vai fechar o ciclo de renda fixa. Você já entendeu hoje quais são os ativos que você tem. E na parte 2, você vai entender em qual momento faz sentido investir nesses ativos. Beleza? Se você curtiu o conteúdo, compartilha com quem você acha que tem que saber disso também. Beijão e até o próximo vídeo.